Me diz uma coisa, alguém, a Natália me falou que não assistiu ainda ao vídeo, não é? Alguém não assistiu ao vídeo também? Vocês não conseguiram assistir o vídeo? Como é que tá? Ou deu para assistir? Bruno falou que conseguiu, né, Bruno? A Alessandra não conseguiu baixar. Mas por que deu problema, Alessandra? No vídeo ou no meu drive? O que foi? Entendi. O Lucas teve dificuldade com a internet. Internet, ok. Me diz uma coisa, esse momento agora é para vocês tirarem dúvidas do texto, né? Eu tentar responder as questões que vocês venham a ter sobre o texto. Então, fiquem bem à vontade para me perguntar o que vocês não entenderam, como é que vocês querem fazer, tá bom? Quem não leu o texto, nem assistiu ao vídeo, se quiser também ouvir a pergunta dos outros colegas, tudo bem. Mas também, se quiser ver o vídeo e depois voltar, também tudo bem, porque eu vou ficar até às 4, né? Então, eu posso, até às 4 eu vou ficar aqui de plantão para poder também tirar a dúvida, tá bom? Então, a gente pode começar. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer logo alguma pergunta. Professora? Pois não, Natália. Boa tarde. A senhora Boa pode falar um pouquinho sobre o trabalho? Assim, o modelo dele. Eu fiz um modelo igual da Magda, de capa. Aí a única diferença foi que era questão, né? Não era análise, que nem o da Magda. Mas aí eu coloquei, assim, questão 1 e depois escrever a resposta. Ou eu preciso colocar o comando? Como é que é? Não. Os 3 textos. Você disse, basta colocar a questão. Você não colocou a pergunta, é isso? O comando. Isso, eu coloquei a questão 1 é a resposta, a questão 2 é a resposta. Tem problema, não? Nenhum, tranquilo. Não era necessário mesmo. Tá? O trabalho, como eu disse, que vocês podiam seguir o da Magda, quer dizer, tem uma capa, aí tem a questão, vocês vão fazer o desenvolvimento, as considerações de vocês, e no final fazer a bibliografia, né, que vocês usaram, as referências bibliográficas. Pode ser, tanto faz. Eu prefiro em Word. Mas para mim tanto faz. Eu tenho os 2 programas. Tanto faz para mim, se em Word ou PDF. Porque o trabalho... Deixa eu recuperar aqui, só um minuto. Olha, a primeira questão é, ao concluir a história do pastor e do índio no Xingu, falando do relógio, arcos e flechas, Everardo Rocha afirma, cada um traduziu, nos termos de sua própria cultura, o significado dos objetos, cujo sentido original foi forjado na cultura do outro. O etnocentrismo passa exatamente por um julgamento do valor da cultura do outro nos termos da cultura do grupo do eu.
escreva sobre um exemplo de etnocentrismo diferente do autor e discorra sobre ele, mostrando por que ele poderia ser um exemplo de etnocentrismo, né? Então, não precisa ter introdução, tá certo? Não precisa ter introdução. Eu digo o seguinte, a primeira coisa, está pedindo um exemplo de etnocentrismo, mas uma coisa que vocês vão ter que dizer na questão é o que é etnocentrismo, que é muito fácil, né? Eu acho que ficou bem, a própria pergunta já dá pistas. Então, vocês vão definir o que é etnocentrismo e dar um exemplo aleatório que vocês escolheram, que não precisa estar no texto, lógico, pode ser do cotidiano, da vida de vocês, inclusive, e aí vocês vão narrar uma situação etnocêntrica e dizer por que vocês consideram que ali tem uma situação etnocêntrica, né? Então, introdução que eu digo é só assim, é importante assim que tenha o conceito de etnocentrismo, isso seria a introdução, vamos dizer assim, o exemplo e as considerações de vocês sobre o exemplo, mostrando por que ele é o exemplo de um etnocentrismo. Acho que seria um bom caminho. Em relação à segunda questão, ela já é mais sutil, né? Ela já exige uma interpretação. Quer dizer, quando a criança diz que o índio é o melhor amigo do homem, tem um sentido que eu não posso falar, senão vou estar respondendo a questão, mas tem ali um sentido que mostra o etnocentrismo, né? Mostra, assim, um certo preconceito. E aí, qual é esse? Onde é que está? Então, acho que eu não quero falar muito da segunda questão, porque senão eu vou acabar respondendo ela. Mas é a mesma coisa, vocês podem olha, Averardo Rocha, em seu livro que é Etnocentrismo, cita a frase tal, aí cita aquela frase da criança. E esta é uma frase etnocêntrica, aí vocês desenvolvem por isso, entendeu? Acho que pode ser assim também a segunda questão, a estrutura dela. E sem esquecer, né, de falar também de alteridade. De explicar o conceito de alteridade também. Em relação às questões técnicas, não esqueçam de colocar a referência bibliográfica, tanto do texto do Everardo, que com certeza vocês vão usar, e de qualquer outro texto que porventura vocês venham a usar também, se vocês usaram, tá? Isso é muito importante. Ficou claro? Em relação ao texto do Everardo Rocha, vocês têm alguma dúvida? Tá certo, Alessandra? Sim. Professora? Thalisson, só me dá um segundinho aqui que eu vou ligar Ok. Só um minuto. Pode falar, Thalisson. Professora, boa tarde. Em relação ao texto, eu tinha uma dúvida. Eu li o texto e eu fui ver a sua videoaula, né?
que enviou pelo e-mail, e daí me ficou uma dúvida em relação ao texto do Stuart Hall, que é na parte que ele fala sobre a identidade, essa identidade nacional, né, que engloba todo esse grupo de indivíduos, só que tem uma parte que ele fala sobre classe social, que a senhora também fala na videoaula, mas ficou um pouco, eu não entendi muito bem, que, por exemplo, no texto ele fala que essa identidade nacional, cultural, ela engloba todo um grupo de pessoas, né? Tipo, a identidade brasileira engloba todos os brasileiros, porém, essa identidade, ela acaba... foi essa parte que eu não entendi. A forma com que essas classes sociais se relacionam com essa identidade, ela é diferente? Foi mais ou menos isso que ele quis falar na videoaula? Foi essa a minha dúvida, se é realmente entendido, se era isso que ele queria falar. Certo. É assim, certo, Thalisson. É porque, deixa eu tentar dar um exemplo que às vezes fica mais fácil, né? Vamos pensar, uma das questões que se fala, por exemplo, sobre o povo brasileiro é a amabilidade, a receptividade, né, a hospitalidade. Então, a gente costuma receber bem o estrangeiro, o turista, né, as pessoas que vêm à nossa casa. Então, se criou a ideia da cordialidade, né, do povo brasileiro. Só que, então isso faz parte, foi construído como parte da nossa identidade nacional, né, da nossa cultura, essa cordialidade, essa receptividade, a gente é um povo que gosta de festa, né? Ok, essa é a narrativa que se criou sobre a cultura e a identidade brasileira. Mas, se você for, por exemplo, ver as pessoas que nascem, né, em situações de pobreza, vamos pensar, por exemplo, agora todo esse movimento de vidas negras importam, que é dos Estados Unidos, mas também é aqui do Brasil, né? Então, por exemplo, as pessoas negras, aquela ideia de que boa tarde, Mauro. Se o negro está parado, é suspeito. Se ele corre, tem que prender, né? É ladrão. Então, quer dizer, essa imagem que se tem do negro. Então, se ele está parado em frente a uma loja, você já fica ou perto do seu carro, né? Você já fica suspeitando. Se ele corre, é porque é ladrão. Pode correr atrás dele porque ele roubou alguma coisa. Então, veja, isso, quer dizer, as pessoas negras e pobres, né, elas não, vamos dizer assim, essa ideia de acolhimento, né, de uma identidade que recebe bem, né, que como é que se diz? Eu falei há pouco, agora esqueci o termo. Mas essa identidade de que o brasileiro ele é uma pessoa que recebe bem, que é acolhedora, né? Para esse sujeito negro da favela, ele não vê isso. Não é isso que ele sofre no seu dia a dia. O que ele sofre é perseguição policial, ausência do estado de bem-estar social, entende? Então, para ele, o Estado não tem nada de acolhedor. Para ele, o brasileiro, de uma maneira geral, seja o policial, seja o hospital, a escola, enfim, as instituições, né, elas não o acolhem na maior parte das vezes. Né? Na maior parte das vezes, ele tem que lutar para conseguir seus direitos. Ele não é acolhido, pelo contrário, ele é visto sempre como suspeito, ninguém o chama, né? Não há uma relação de intimidade com aquela pessoa. Então, a gente, por exemplo, é capaz de tratar bem um turista, mas não é capaz necessariamente de tratar bem um brasileiro pobre. Né? Muitas vezes a gente trata com desdém ou sem nem olhar para o lado, se está pedindo alguma coisa, enfim, se está precisando de alguma coisa. É nesse sentido, eu não sei se eu fui clara, mas é no sentido de que essa ideia de que de que a cultura brasileira, o povo brasileiro é acolhedor, é um povo que recebe bem, não é? Que é brincalhão,
é uma narrativa, mas que ela esconde, né, o fato de que aqui no Brasil, as pessoas, nem todo mundo, né, a maior parte das vezes, a pessoa, se ela é pobre, não é esse o lado que ela está vendo, por parte do Estado, por parte da escola, por parte das instituições e por parte da polícia. Não tem nada de acolhedor, entendeu? Então, é nesse sentido que é uma imagem criada, mas que ela é uma imagem que muitas vezes esconde o fato de que, dependendo da tua classe social, né, você só vai ver muito mais pessoas fechando a porta do que abrindo a porta. É nesse sentido que ele está dizendo, Amanda. Bom, não sei se eu fui clara nesse... Deu para entender essa parte, Thalisson? Deu sim, professora. Agora, tem uma outra parte também, que é a seguinte, essa construção também do povo brasileiro acabou unificando, como se todo brasileiro, né, a cordialidade fosse a marca do nosso país e da nossa história, quando ela não foi a marca do nosso país e da nossa história. Então, aqui nós tivemos escravidão, aqui morreram e torturaram povos africanos, povos indígenas, né, se exterminou os povos indígenas, aqui se mata, ontem mesmo acabaram de matar o líder do MST lá do Paraná. Então, é nesse sentido também, né, que muitas vezes, por trás dessa ideia de cordialidade, né, é uma ideia que esconde essa violência interna, né? E essa violência, ela é marcada pela classe social. Em geral, as pessoas das classes sociais subalternas sofrem mais essa violência do que as das camadas médias e altas. Então, quem nasce na favela não é a cordialidade, a amizade que ele vê no seu dia a dia, pelo contrário. Então, é nesse sentido que o Stuart Hall está dizendo, que todo povo tem uma narrativa, né, para criar uma imagem de si, só que essa imagem muitas vezes esconde muitas contradições. Todo povo vai ter isso, né? Toda cultura nacional tem isso. Obrigado, professora. Eu ajudei, Thalisson? Sim, sim. Foi só essa parte mesmo que eu fiquei em dúvida. Obrigado. Vocês deu para entender os conceitos dele, a questão dos dispositivos? Sim, lembra, verdade, Bruno. Essa coisa de narrativa cultural lembra um pouco o fato social, só que num contexto historiográfico. Sim. A questão do Durkheim, porque o Durkheim, quando ele fala em fato social, ele está pensando nas relações sociais e na funcionalidade das relações sociais, né? Porque ele é um funcionalista. Então, ele está pensando assim, que as relações sociais são criadas e elas têm uma função. E ele compara, muitas vezes, ao organismo humano, né? Cada órgão, coração, fígado, rim, cérebro, é um órgão separado, mas está interligado e cada um tem uma função e eles precisam estar de acordo para o corpo funcionar bem, né? Então, ele via a sociedade também dessa maneira, com as suas instituições, as instituições seriam os órgãos, elas precisam, o Estado, a igreja, a escola, a cultura, tudo tem que estar, a economia, tudo tem que estar interligado, funcionando bem, para a sociedade, que é o corpo, né, funcionar, ter funcionalidade, funcionar ordenadamente, né? Então, só que ele vai trabalhar, no caso do Durkheim, essa ideia de fato social e representação. Ele trabalha com o conceito de representação, né? Não de narrativa. Narrativa já vai ser um conceito mais moderno, vamos dizer assim. Oi, professora, boa tarde. Oi, Stephanie, boa tarde. Eu tenho uma dúvida, não em relação ao texto, porque
enfim, ficou bem claro com a aula e com a leitura, ficou bem claro para mim as questões. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao trabalho que teria que ser entregue hoje. A senhora disse na última aula que a gente deveria se guiar por aquele modelo que a professora Magda mandou para a gente, aquele PowerPoint. E aí, lá, no trabalho dela, ela pede uma introdução, que no caso seria o objetivo do trabalho, o desenvolvimento do resumo e a conclusão. E aí eu fiquei em dúvida em relação a isso. Eu queria saber se no seu trabalho a senhora também queria uma introdução e uma conclusão, ou apenas as respostas das perguntas mesmo. Stephanie, assim, ter uma capa importante, né? Dando na capa aquele cabeçalho, o nome de vocês e a matrícula. Não esqueçam de pôr a matrícula, tá? É sempre importante. Isso na capa. No corpo do trabalho, vocês podem pôr a pergunta ou só o número da pergunta, tá? Pode ou não escrever a pergunta, isso é o de menos para mim. Só coloquem o número da pergunta. Aí vocês fazem uma introdução, mas não precisa ser uma introdução formal, tipo assim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Pode não ter essas etapas delimitadas em tópicos, tá? Mas na narrativa de vocês, na resposta de vocês, é bom que essas coisas estejam bem definidas. Uma introdução, o desenvolvimento da questão e a conclusão. Não precisa estar separado em tópico. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a introdução? Você vai dizer lá na introdução, por exemplo, para a primeira questão, o que é etnocentrismo. O que você entendeu com esse conceito de etnocentrismo. Aí, no segundo momento, tu vais explicar, vais dar o exemplo, qualquer exemplo, sobre que tenha, né, que você acha que ali tem um etnocentrismo. E na consideração final, ou na conclusão, como queira chamar, você vai me explicar por que naquele exemplo, você elegeu aquele exemplo como um exemplo de etnocentrismo. Então, veja, é bem mais simples do que o da Magda, né? Porque eu realmente só quero que vocês respondam as duas questões. Mas, mesmo sendo mais simples, não tem objetivo, bababá, mas tem um corpo, tem um roteiro, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mesmo que não esteja topificado, né? Separado em tópicos, tá bom? O importante é que eu entenda na questão o que para mim é importante. Que vocês entenderam o que é etnocentrismo e alteridade. 2, que vocês consigam ver um exemplo da vida de vocês, seja do cotidiano, seja de um livro que vocês leram, enfim, que eu perceba que vocês captaram, né, o sentido de etnocentrismo. E 3, que vocês consigam ligar esse conceito ao exemplo que vocês escolheram. E, ao final, as referências bibliográficas. Por exemplo, se você pegou o exemplo de uma revista, então você tem que citar a revista. Tá? Se você pegou o exemplo de um livro, você cita o livro. Se não, você pegou do dia a dia, aí tudo bem. Né? Mas o livro do Everardo Rocha, com certeza, tem que estar citado, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. De nada, Steph. Vocês não têm outras questões do Everardo, do Stuart Hall, do Ricardo? Professora? Oi, Natália. Quando o Stuart Hall fala sobre poder cultural, ele está falando sobre estratégia, tipo a alfabetização, o ensino da história, de uma certa maneira? Eu não consegui ouvir, Natália. Ele está falando sobre o quê? Quando o Stuart Hall fala sobre poder cultural, ele está falando sobre estratégias de construção da história, o padrão de alfabetização. É isso que ele está falando sobre poder cultural ou é outra coisa? Tu podes ler a parte em que ele fala isso, por favor? Assim, ele fala... elas são atravessadas por profundas divisões
tensões e diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de diferentes formas de poder cultural. Certo. Deixa eu ver um exemplo. Aquele exemplo que eu dei, para ele, a cultura, ela é... O exemplo da língua, vamos pegar o exemplo da língua, tá certo? Ou aquele exemplo que eu dei de Nossa Senhora de Aparecida. Então, ali naquele momento, o que o Stuart Hall está dizendo é que a sociedade, ela tem diversos grupos étnicos e diversas modelos culturais internas. Então, por exemplo, aquilo que eu disse sobre as religiosidades. Você tem a Umbanda, você tem a religião católica, você tem a religião judaica, você tem os islâmicos, né, islamismo, enfim, a Hare Krishna e várias outras formas de religiosidade. Candomblé, o espiritismo, enfim. Contudo, há uma relação. Então, a despeito dessa diversidade, se institui ao longo da história do Brasil, né, uma relação estreita entre a Igreja Católica e o Estado, a ponto do catolicismo se tornar a religião proeminente, durante muitos anos a religião oficial, né, e mesmo quando o Estado se torna um Estado laico, os feriados, ele institui feriados baseados em santos católicos, em festas católicas, né? E institui, inclusive, uma santa, que é Nossa Senhora de Aparecida, como a padroeira do Brasil. Então, é isso que ele está dizendo. Esse é o poder cultural da Igreja, nesse caso, né, associada ao Estado. Então, a despeito de haver inúmeras formas de religiosidade no Brasil, a despeito de haver inúmeros símbolos religiosos no Brasil, mesmo na Igreja Católica tem vários santos, né? Eu falei para vocês, há vários santos. Aqui a Nossa Senhora de Nazaré é a mais cultuada, em Fortaleza é Padre Cícero. A despeito disso, a Igreja Católica se sobrepôs às demais formas de religiosidade, né, se impondo sobre as demais ao longo da história. Por outro lado, mesmo dentro da Igreja Católica, há as disputas internas. E o Sudeste ganhou nessa disputa interna, a ponto de Aparecida se tornar a santa padroeira do Brasil, né? Embora em outra, não é o Padre Cícero, não é Nossa Senhora de Nazaré. Então, vejam, não é o candomblé, não é o espiritismo, enfim. Então, é disso que ele está falando. Isso é o poder cultural político, nesse caso. Então, um símbolo, uma cultura, uma prática cultural, ela só se torna única, ela só se torna hegemônica destruindo ou tirando poder, ou subsumindo, minimizando, excluindo as demais, entendeu? E aí ela se torna a mais poderosa, ela passa uma ideia de que só existe ela, de hegemonidade, mas ela não é hegemônica, ela se torna hegemônica geralmente pela força, né, pelas relações políticas. Tá? Então, essa narrativa de que o Brasil é católico, né, um país católico, de que Nossa Senhora Aparecida é a nossa santa, cria esse discurso hegemônico que subsume, que esconde, né, a diversidade que existe no Brasil, de tanto santos católicos quanto de outras religiosidades. Né? E aí esse discurso se impõe pela força da Igreja Católica e dos santos da religiosidade do Sudeste, que impôs a sua crença em Nossa Senhora de Aparecida para o resto do Brasil. É nesse sentido que ele está falando. Tem uma frase, não sei se eu coloquei, eu acho que eu coloquei no slide, não me lembro, do Walter Benjamin, que ele diz o seguinte: toda cultura, ela se forja a partir da barbárie. Porque uma cultura, para existir, ela precisa eliminar as outras. Então, o português, para ele se impor no Brasil, ele precisou eliminar tantas etnias.
Então, a cultura brasileira se forjou, então, destruindo de forma bárbara outras tantas culturas. Não só indígenas, como africanas também. Não sei se eu respondi, Natália. Respondeu sim, obrigada. Deu para entender os exemplos do vídeo? Ou ficou confuso? É ruim porque eu não... Deu, Bruno, obrigado. Porque às vezes eu mando e eu não tenho um retorno de vocês, se a linguagem estava tranquila, se os exemplos ficaram fáceis de entender, porque às vezes eu acho que está fácil, mas não... Para mim, né? Aí tem que ver se vocês também... Queria ouvir mais vocês falando também do vídeo. Não precisa nem só perguntar, mas podem comentar também o que vocês acharam daquelas questões que ele... Vocês já tinham pensado naquilo, nessa ideia de... Obrigada, Stephanie. De identidade nacional, identidade cultural. Vocês já tinham visto isso antes no ensino médio, ou em outros lugares mesmo? Darcy Ribeiro, excelente. Que está até no nosso programa, né, Bruno, do povo brasileiro. Aquele vídeo que já está lá no Cigarro, do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, que eu adoro também. Tem muitas críticas a Darcy Ribeiro, mas eu acho que é muito importante o trabalho dele. A gente tem que ver também. Tem um filme que eu ia passar para vocês presencialmente, mas eu não sei, é Olhar Estrangeiro, da Lúcia, e que mostra como é que o Brasil é visto lá fora. E aí tem umas cenas ótimas, assim, de uns mexicanos de sombreiro, e aí no filme eles passam como brasileiro. Quer dizer, eles confundem México com Brasil. Então são filmes tanto americanos quanto europeus. A imagem do Brasil lá fora através do cinema, tanto americano quanto europeu. É muito engraçado. Se vocês, eu não sei, eu tenho ele em vídeo, né? Mas eu não consegui na internet. Eu vi assim, trailer dele, mas eu não consegui o filme todo. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, vejam, que é muito legal. Tem cenas da Brooke Shield em cima de um jacaré aqui no Brasil, né? Como se o jacaré fosse a lancha andando pelo Amazonas, assim. Sabe? Imagens do Brasil. Fala que no Brasil tem praia na cidade de São Paulo, na capital, São Paulo. Vamos para a praia lá em São Paulo, quer dizer, na capital, como se São Paulo tivesse praia. É muito legal. Dá para trabalhar bem essa questão da identidade, como a identidade do brasileiro é construída lá fora e como o cinema ajudou a construir essa imagem. É maravilhoso, é muito bacana esse filme. O Olhar Estrangeiro. A Gabriela lhe disse que viu, né, no terceiro ano de uma maneira compacta. Mas que legal, né? É legal vocês terem visto antes, feito essa discussão antes. E como é que está nas outras disciplinas? As coisas estão andando, estão caminhando. Vocês ficaram sem a Nesilda, né? Professora, qual capítulo pode ajudar na compreensão dos dois textos? Que dois textos, Lucas? Desculpa, não entendi. Qual dos textos você fala? O professor era católico, então falava sobre etnocentrismo, nem movimentos sociais. Mas ele devia ser um católico, assim, bem de uma linha tradicional, né?
Porque, assim, tem várias linhas, né, dentro do catolicismo. Se fosse o padre Lancelot, aquele padre que eu amo, sou apaixonada por ele, que faz trabalho com os moradores de rua, com certeza ele falaria de etnocentrismo e alteridade, né? Ele é a própria encarnação da alteridade, aquele padre, né? Gabriele, gente, meu primeiro com a Lúcia Murat, isso, é esse, Bruno, é esse aí. Depois eu posso dar um print e mandar para vocês, mas é fácil de achar, Lúcia Murat, o Olhar Estrangeiro. Professora, qual questão? Eu não entendi ainda, Lucas, como é que, quis dizer questões, professora, quais questões? Ai, Lucas, eu fiquei mais confusa ainda. Me explica aí o que tu quer. Lucas, fala comigo, por favor. Tá, vamos lá. Vou seguir, então, Lucas. Ainda não entendi exatamente o que você está perguntando. Me explica depois, tá bom? Bom, Gabriele, professora, boa tarde. Tenho uma dúvida sobre a videoaula. No caso, são os jogos de poder que vão determinar a cultura oficial de um país? Exatamente isso. São os jogos de poder. São os grupos sociais, né, que vão determinar a cultura de um país. Ele dá o exemplo, o Stuart Hall, da Inglaterra. Todo mundo conhece a rainha da Inglaterra, né? A rainha, o príncipe Charles, os filhos dele. Agora me fala, o Harry e enfim, a rainha Elizabeth e a sua família. Ok. E há toda a troca de guarda. Então, todo mundo que vai a Londres vai ao Palácio de Buckingham ver a troca de guardas. É uma programação oficial, vamos dizer assim, né? E tem todo o ritual que envolve a rainha, enfim. A ideia parece, né, que é uma prática cultural, uma tradição inventada há séculos, né? E o que o Stuart Hall vai dizer, a partir do trabalho do Eric Hobsbawm, que chama-se, é um livro do Eric Hobsbawm que chama-se A Invenção das Tradições, onde ele vai justamente, um dos capítulos, na verdade o Eric Hobsbawm é autor de um capítulo, mas tem outros autores nesse livro. Em um dos capítulos se fala exatamente quando foi que essa tradição da coroa britânica foi inventada. Né, desses rituais em torno da coroa britânica foram inventados. Eles são recentes, eles são agora do século XIX, do final do século XIX. Porque o que aconteceu? A Inglaterra, a coroa britânica estava perdendo prestígio na Inglaterra, em função da formação do Estado moderno. Então, ela estava perdendo poder político, poder econômico, prestígio social, prestígio simbólico. E aí, a rainha essa elite aristocrática, né, começou a criar esses rituais em torno da rainha e da sua família, né, e capitalizar um capital simbólico, e aí o povo e transformar esses rituais, né, numa identidade de ser inglês, né, de orgulho para os ingleses. E aí foram criando esses rituais dela sair de carruagem, da troca da guarda, tá? Então, esses rituais todos da Páscoa, onde ela foram sendo criados e foram fazendo o prestígio que estava em queda da família real começar a subir, porque a família real é muito cara para a Inglaterra, para os cofres ingleses, né? Então, as pessoas estavam começando a questionar por que a gente, o povo, tem que sustentar a família real. Então, a família real vai reverter essa situação, né? E criar uma série de rituais que vão fazer, de alguma maneira, vão capitalizar
simbolicamente a anglicidade, né? E aí aumentar o prestígio da família real, trazer turismo para a Inglaterra, porque as pessoas vão para ver o príncipe, a rainha, esses rituais de troca de guarda, enfim, né, a carruagem, ela saindo no Rolls Royce Land Rover, Rolls Royce dela, na carruagem, enfim, os vários rituais em que ela está envolvida. Ela manda mensagem, exatamente. Então, aí os ingleses se reconhecem na sua rainha, né, na identidade inglesa, na questão da tradição, da anglicidade, não é? E ela, então, ela capta esse sentimento, esse simbolismo, e ela acaba representando a Inglaterra e o ser civilizado, educado, elegante, né, pomposo do ser inglês, da anglicidade. Isso rende economicamente, rende politicamente, rende culturalmente. E aquela família real que estava em queda começa a ter uma elevação, né, ganhar prestígio. E aí, ainda é disso que ele está falando, né, esses jogos de poder, então, entre a família real, essa aristocracia, né, e o Estado laico, moderno, né, os políticos liberais que vão criticar por que eles têm que sustentar, o Estado e o povo têm que sustentar a família real. Então, é o embate entre o liberalismo de Estado moderno e a aristocracia da família real. E aí a família real soube, ela estava em decadência, mas ela soube se reerguer, né, e hoje representar a cultura oficial inglesa. Então, sempre são jogos de poder, Gabriele, né, e cabe a nós, historiadores, cientistas sociais, desvelarmos esses jogos de poder. Eu, particularmente, adoro isso. Adoro pesquisar esse tema e poder ver como é que um dado costume se tornou oficial, né? Como é que fez aquele costume se tornar, se legitimar, né? Ai, Gabriele, travou, mas travou para todo mundo, gente? A Gabriele está dizendo que travou o vídeo. Travou para todo mundo? Aí pode ser a minha internet. Tá ok? Aí? Não, tá. É isso que é horrível, né? Ser online tem esses problemas enormes, né? Professora? Oi, Natália. Sobre a matéria de sociologia, a gente vai ficar sem mesmo ou resolver alguma coisa? Olha, tanto eu quanto o Márcio tentamos achar alguém que assumisse. O problema é que todos os professores da história e das ciências sociais estão com a carga horária já completa. Então, a gente tentou ver um aluno de doutorado do PPIST, que ele é professor numa outra universidade particular também. E ele é nosso aluno de doutorado, mas ele não pode. Então, eu acho que... acho não, aí o Márcio me falou, não sei se ele já comunicou para vocês, mas ele me falou que não tem professor. Ficaria, a princípio, só mesmo a Magda, o Vatrin e eu. Porque a gente, nenhum professor, todos os professores estão com a carga horária já completa. Entendi, obrigada. Vocês tiveram quantas aulas com a Nesilda? 2? Acho que foram 2. O cronograma está funcionando?
Obrigada, Isaac, tá, né? Está assim. Tá ficando... Não tá muito pesado, então. Só à tarde que eu trabalho. Ah, tá, desculpa. É, Isaac, mas... Ah, tá, entendi. Tá ouvindo no fone, né? Hoje teve que ser à tarde, porque primeiro que de manhã era feriado, né? Aí eu achei melhor jogar para tarde. Mas vai ser sempre de manhã, tá? Foi uma exceção mesmo. Olha, para quem... Vocês podem me entregar o trabalho até amanhã, tá? Não precisa entregar todo mundo hoje, não. Já que vocês tiraram algumas dúvidas agora, vocês podem me entregar amanhã, não tem problema, tá? Como foi hoje, né, que vocês tiraram algumas das dúvidas, aí dá tempo, quem fez de uma outra maneira, dá tempo de refazer, aí pode me entregar amanhã. Dá mais 24 horas aí. Não é só até amanhã? Professora, a senhora não disse que... A senhora falou comigo que era até o dia 30? Dia 30? Então tá bom. Eu sou muito boazinha, devia ter colocado até domingo só. Ai. Tá bom, não tem problema, pode manter dia 30. Eu tô confundindo com a outra turma, que a outra turma era hoje. É hoje, né? Tanto que eles estão me enviando os trabalhos. Uhum. Desculpa. Tudo Tá bem, bom, dia 30. Meu final de semana vai ser bem interessante lendo o trabalho de vocês. Olha, aprumem, hein? Tem problema cardíaco, Isaac? Não vai ser por mim. Não vai ser por mim que você vai morrer, não. Vai dar tudo Professora, para entregar só pelo seu e-mail da UFPA? Por favor, Natália, eu estou concentrando lá, porque eu tenho 3 turmas, então tá todo mundo, por exemplo, essa outra turma está me enviando trabalho, aí a pessoal da pós também tá, então eu concentro lá, para mim é melhor. Tá certo. Ele tá no cronograma ou tá no grupo? Eu mandei também pelo WhatsApp, donza@ufpa.br. Eu mandei pelo WhatsApp também. O ideal, na verdade, era todo mundo mandar para uma pessoa e essa pessoa me enviar. Eu estou tendo que abrir 1 a 1 os e-mails, mas eu não fiz isso. No trabalho final, eu vou se for possível vocês se organizarem nesse sentido, eu preferia, se vocês pudessem mandar todo mundo para o representante de turma e o representante... Bom, mas é mais difícil, ele pode esquecer alguém, né? Não, deixa como tá mesmo. Eu abro 1 a 1, não tem problema. Melhor, depois ele esquece alguém fica sem nota. Deixa assim mesmo. Oi, Juan. Se todas as questões eu responder naquele esquema, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas é como eu te falei, Juan, não precisa estar separado em tópicos, entendeu? Aqui é introdução, desenvolvimento, conclusão. Não precisa estar separado em tópicos. Você pode fazer um texto inteiro, mas o que é importante é que você tenha um início, né? Então, a segunda questão que é sobre a frase, né? Você pode falar um pouquinho do sentido da frase no texto do Everardo Rocha, depois mostrar o que é etnocentrismo e alteridade naquela frase e fazer um comentário final teu, sendo uma conclusão. Entendeu? O importante é, como eu disse para vocês, que eu não sempre é bom qualquer texto ter um início, um meio e um final, né? Agora, não precisa estar separado em tópicos, é isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Ainda mais que aquela
aquela questão é uma questão assim mais sutil, né? Interpretativa. Eu peço a vocês que, além do conceito de etnocentrismo, vocês também explanem sobre o conceito de alteridade, tá? Que a segunda questão pede. O que vocês entenderam por alteridade? Gente, quem não tiver pergunta, fica à vontade para fazer um comentário, ou então eu vou estar aqui, tá bom? Se quem quiser sair, voltar depois, fazer... Tem partes do texto, não do vídeo, mas partes do texto que ficou confusa, que ficou difícil, que eu possa ajudar. Ele não é um texto muito fácil, né? Ele parece fácil, mas ele tem umas partes complicadas. Na verdade, professora, eu tenho uma pergunta, mas não é bem uma pergunta, não é bem uma pergunta sobre o trabalho, não. É uma pergunta assim geral, sobre, na realidade, dois termos que a senhora utilizou e eu fiquei assim um pouco em dúvida, né? A primeira é sobre a questão do negro, né? Porque, na realidade, ultimamente eu tenho visto muito na internet sobre pessoas assim militantes que uns dizem que o termo negro está errado porque é um termo como se fosse utilizado pejorativo, mesmo que, tipo assim, aparentemente seja mais apropriado, né? E, tipo assim, tem pessoas que dizem que inclusive, é o que eu tenho visto muito, e já estou vendo o termo ser mais utilizado frequentemente em várias coisas na internet, que é preto, né? A pessoa se refere à pessoa de pele escura, né, como preto, mesmo preto, preta. E para eles o correto realmente é esse, e negro é utilizado como um termo pejorativo. E numa das outras aulas passadas, né, justamente a senhora do esquimó, né, se referindo ao pessoal que anda lá de prancha na neve. E justamente esquimó é um termo que para eles, para quem na realidade tem um nome próprio para isso. E a gente chama de esquimó, mas para eles é um termo muito pejorativo e ofensivo. Lá onde tem neve. Então, com relação a termos, assim, tipo assim, dentro de um trabalho, tem algum tipo de... Como é que eu posso dizer? Alguma forma mais correta de usar, assim, termos? No caso, é mais utilizado, que eu digo assim, mais do negro, né? Tem algum termo correto? Se é negro, se é preto, se pode ou não pode, entendeu? Excelente essa tua pergunta, Isaac. Olha só, porque negro vem de raça, da ideia de raça. E vem daquele... Lembra do evolucionismo que a gente conversou? Então, os evolucionistas sociais, né, do início do século, final do 19, início do 20, eles classificaram a humanidade naquelas três raças, a branca, a amarela e a negra. E dizendo que era uma questão, como é que se diz? Que eram raças diferentes, né, que tinham genéticas diferentes. Com o desenvolvimento dos estudos, se viu que não existe raça amarela, branca e negra, né, que todo mundo é da mesma raça, que é a raça Homo sapiens sapiens. E o que há são diferenças de fenótipo, cor de cabelo, tipo de nariz, né? Então, esses são fenótipos que não tem nada a ver com a raça. Então, raça só existe uma, que é a Homo sapiens sapiens. E aí, sobre essa questão da raça, houve todo o racismo científico. Lombroso é o nome que está associado a esse racismo científico, que ele vai construir o perfil do criminoso. E o perfil do criminoso, o tamanho da cabeça, o tamanho dos olhos, bababá, e acaba que o criminoso estava muito associado à raça negra. Então, tudo isso fez com que a ciência abominasse esse conceito de raça. Porque, primeiro, que ele está errado, e segundo, que ele tinha essa conotação política muito forte, inclusive que levou ao fascismo, né? O Hitler odiava a
raça negra, assim como os judeus. Então, o conceito de raça foi abolido da ciência e também da sociedade. Mas o que acontece? O movimento negro, ele, na década de 70, ele vai, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, ele vai ressignificar essa ideia de raça negra. Ele vai politizar essa ideia de raça negra, mas agora não mais na perspectiva dos cientistas raciais, do evolucionismo racial, ou do fascismo, enfim, da ideia preconceituosa de raça. Vai haver uma ressignificação do conceito de raça negra para, dizendo assim, valorizando a ideia de raça negra, entendeu? Então, transformando o Black Power, né, nos Estados Unidos, né, a ideia de que o negro tem poder, né, temos que valorizar a cultura negra. Então, essa ideia, a ideia de raça negra, que surge a partir da década de 70, já não está pautada no fato de que o negro tem uma genética diferenciada, entendeu? Se distancia daquela ideia de raça associada à genética, né? Mas associa agora a raça à questão da cultura, né? É como se a raça negra tivesse uma cultura negra, né? A cultura do jazz, a cultura do soul, a cultura do rap, enfim, e que tivesse todo um conjunto de demandas políticas, né, necessárias para representar e garantir os seus direitos frente ao preconceito e ao racismo. Então, aquele conceito que era execrado tanto pela ciência como pela sociedade, ele foi ressignificado na década de 80 pelo movimento negro, como eu falei, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e de outras partes do mundo. E aquilo que era uma categoria de acusação, né, negro, foi potencializado, foi ressignificado. E aí o movimento negro disse, não, sou negro sim com orgulho, entendeu? Então a ideia de raça negra passou a ser potencializada, ressignificada e positivada. E as pessoas passaram a ter orgulho de ser da raça negra. Mas lembro, desassociando a ideia de raça do racismo lá do final do 19, início do 20, ou do fascismo lá do meados do século 20 do Hitler, e lá da qualquer, enfim, forma de fascismo que ele tenha, que vai falar da superioridade racial. Então, não é dessa raça biológica que você está falando, tá? Então, vai associar o conceito de raça à ideia de cultura, entendeu? Então, quando eu falo de raça negra, é dentro desse novo cenário, né, do movimento negro. Tanto que o movimento negro vai criar a revista Raça, né? Vai ter uma revista chamada Raça, mas é como eu estou dizendo, dentro dessa nova visão cultural de raça, né, para fazer com que os negros tenham orgulho da sua cultura, da sua cor, do seu fenótipo, e ressignifiquem a ideia de raça negra. Tá? Em relação aos esquimós, você tem toda a razão. Esquimó é o termo que foi atribuído a eles, né? Mas lá tem vários grupos étnicos. Aquele grupo, por exemplo, que eu mostrei para vocês, são os inuits. Então, eles se identificam como inuits, não como esquimó. Esquimó é o termo que os ocidentais deram a eles, né? Então, realmente, você tem razão. Não é um termo, vamos dizer assim, não é um termo politicamente correto, né? Então, o mais correto é chamá-los pelos seus grupos étnicos. O problema é que as pessoas não conhecem. Se eu falar inuit, as pessoas não vão, né, muitas vezes saber. Então, eu coloquei lá o nome dos grupos étnicos no slide, né? Mas falei esquimó. Mas está errado? Tá, porque eles não se reconhecem, né, nesse termo. Cada um tem a sua identidade étnica. Então, os inuits, e tanto, são vários, né? São vários os grupos. Então, você está... É igual algumas expressões que a gente usa. Denegrir, né? Essa palavra denegrir, nós, historiadores, a gente não pode usar. Porque denegrir vem de negro. Né? Então, a ideia de que o negro denigre, estraga as coisas, né? Atrapalha as coisas. Então, é uma palavra extremamente preconceituosa, igual a judiar. Judiar, que eu falei, acho que eu já falei isso para vocês, vem de judeu,
né? A ideia de que o judeu maligna a criança. Então, são termos, como você bem lembrou agora, que a gente deve evitar. Mas em relação à raça, não. É a mesma coisa a teoria queer, né? Quando esse termo queer nos Estados Unidos é um termo muito pejorativo. Ou a coisa tá preta, com certeza. São termos terríveis para se usar, né? A teoria queer, desculpa, a teoria queer já. O termo queer se usava para os travestis, transgênicos, drag queens, para tudo que se achava esquisito, que essa é a tradução de queer. Esquisito, abjeto, estranho, né? E aí, as pessoas, era uma categoria de acusação. Só que as pessoas do movimento LGBT começaram a adotar essa categoria e ressignificar essa categoria, né? E dizer, somos queer, sim, com orgulho, né? E transformar essa categoria, que é uma categoria de acusação pejorativa, numa categoria de valorização da identidade e das pessoas que se viam como queer. Então, ser queer deixou de ser uma categoria negativa para ser uma categoria positivada. A mesma coisa caboclo, né? As pessoas, caboclo, isso aí é caboclo. Quando tu tá na fila do banco, a pessoa não sabe sacar dinheiro, diz, isso é bem lá de caboclo lá das ilhas, isso é uma forma pejorativa, né? Só que hoje em dia, dentro dessa mudança que há na cultura paraense, por exemplo, se você for pensar o Arraial do Pavulagem, o pessoal do Arraial, do Instituto do Arraial do Pavulagem, ressignificou essa coisa do caboclo, da linguagem caboclo. O pessoal do YouTube, YouTube com farinha, né? O pessoal o Epaminondas, não sei se vocês já viram, e tantos outros, o Treme, enfim, né, as letras, ressignificar essa questão do caboclo. O caboclo passou a ser uma categoria culturalmente positivada, né, que representa a cultura paraense de uma maneira positiva. Não é que a maneira negativa tenha sido eliminada, mas ela foi... hoje você já tem muita gente que fala... caboclo se tornou uma bandeira, né, da cultura paraense positivada. Principalmente, por exemplo, o pessoal do Arraial do Pavulagem valoriza muito essa cultura dita cabocla, cultura do interior, né? Então, era um termo de acusação, quando a gente queria dizer que alguém era do interior da ilha, esse caboclo, né? E hoje em dia é uma categoria que foi ressignificada e que tem essa ideia de como se fosse a origem, né, a cara da cultura paraense, essa cultura cabocla, do açaí com a parada. Professora, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Eu estava vendo um vídeo ontem no YouTube, falava sobre movimentos separatistas no Brasil e no mundo. Aí me chamou a atenção porque os focos, né, eram principalmente a questão econômica, esqueci outra questão, mas ele tinha a questão cultural. É interessante pensar porque estava vendo aqui na África, como foi um povo muito colonizado por outros países do primeiro mundo, foram obrigadas muitas tribos, nações diferentes, línguas e costumes a se unirem em países. Então isso gera até hoje muitas guerras lá no continente africano. Segundo o que eu vi no vídeo, eu realmente concordo com essa questão. Mas também tem a questão, por exemplo, da Espanha com a Catalunha. O vídeo citou também a questão do Canadá com Quebec, entre outros, aqui mesmo no Brasil, com movimentos separatistas como o Sul é o meu país, criação num país chamado São Paulo, alguma coisa do tipo, movimento separatista aqui no Brasil. E o que me chamou a atenção foi essa questão cultural. Nós somos diferentes culturalmente desse povo. Só que, se a gente for ver o Brasil, ele é todo diferente. O que forma o Brasil são essas diferenças. Nós somos um povo que não fomos só colonizados por portugueses, aqui chegaram holandeses, aqui chegaram espanhóis, aqui chegaram franceses, aqui chegaram uma grande gama de pessoas de fora que formaram essa identidade. Com relação também aos negros, na época da escravidão, foram trazidos muitos povos para cá, e se não me engano o candomblé, ele tem coisas que não tem lá na África, então vem pessoas lá da África saber o Yorubá, que é uma língua africana, tem de outras coisas que morreram lá no país deles e que se misturaram com a nossa cultura. Então acho que é isso, né, a cultura, o nosso Brasil é essa mistura de cultura.
Exatamente. E a justificativa cultural, como você bem salientou, é uma das justificativas, além da econômica, né? Aqui mesmo no Pará, lembra? Teve o plebiscito, não sei se vocês lembram disso, mas houve um plebiscito para saber se ia haver a separação. Ia criar o estado do Carajás, né, e Tocantins, o estado do Carajás ia se separar do Pará. Né, ia criar um estado do Carajás justamente porque lá a maior parte da população é uma população migrante, né, formada por goianos e mineiros, que não tem nenhuma identificação cultural com Belém. Né? Então, eles não têm uma relação próxima com Belém, tanto que quando eles são muito mais próximos das regiões do sul, ali, Tocantins, Goiás, Grosso, né? Então, o prato lá, eles não têm o açaí, eles não têm maniçoba, vatapá, nada disso. Eles têm arroz com piquiá, né? Então, eles têm uma outra... são outras as relações culturais, os sinais diacríticos da cultura deles. E aí surgiu toda essa ideia de separatista, de separar o estado do Carajás do Pará. E aí acabou que perdeu no plebiscito e ficou junto. Mas sempre assim... Tem a questão econômica, mas sempre a questão econômica também ela vem, vamos dizer assim, intrincada, né, com a questão cultural, como você ressaltou. Ontem eu estava coincidentemente vendo aquela música do U2 e Sarajevo, né, Sarajevo, em que que foi justamente na guerra, né, da Sérvia e aí ele falando dos povos lá da Iugoslávia, dos conflitos na Iugoslávia, né, e da invasão da Bósnia, e essa Miss, né, no concurso de beleza, as misses desse concurso abrem aquela faixa, não deixem nos matar, né, mostrando ali o conflito que havia naquela fronteira da antiga Iugoslávia, que implodiu e se transformou na Sérvia, na Bósnia, na Croácia, na Herzegovina, enfim. Então, a história dos estados modernos é uma história de barbárie. As culturas nacionais, elas se formaram, a maior parte das culturas nacionais, como o Stuart Hall disse, se formaram eliminando as divisões, as separações, unificando em torno de uma cultura global. Você citou o termo da Espanha, a Espanha é perfeita. A Espanha, ela é catalã, a cultura madrilena, que é a de Castela, e ai, meu Deus, qual é a lá do norte? Começa com B, me ajudem. Ai, só estou com Bósnia na minha cabeça. Basca, cultura basca. Né? Então, são os bascos, os catalões, e os castelhanos, que é de Madrid. Os castelhanos se sobrepuseram e se impuseram sobre os catalães e os bascos, e criaram a Espanha. Mas eles têm disputas constantes até hoje. Tanto que um espanhol lá de Madrid jamais torce pelo Barcelona. E alguém de Barcelona jamais torce pelo Real Madrid. É capaz de torcer pelo Liverpool, pelo Bayern de Munique, mas não torce pelo Real Madrid ou pelo tamanha rivalidade política. Professora, boa tarde. Oi, Alessandra, boa tarde. Voltei do vídeo. E uma coisa que me chamou a atenção foi, na hora da sua explicação, a senhora falou sobre as tradições que são construídas ou inventadas, certo? Eu queria saber se existe algum tipo de exemplo de tradições que não são construídas ou inventadas. Alessandra, eu acho que não. Sabe por quê? Porque toda tradição está baseada na cultura, né? Numa prática cultural. E
toda prática cultural, ela é criada socialmente. Então, se ela é criada, construída, ela é inventada, né? Porque aí a ideia de invenção, né, como eu digo no vídeo, não é que é mentira, né, mas é que ela é criada e ela vai ser, aí sim, articulada, manipulada para se tornar uma prática hegemônica, né? Algumas conseguem, outras não. Né? Então, eu acho que toda tradição, ela é sim inventada, porque ela se torna tradição, toda tradição é criada, então nesse sentido ela é inventada. Olha, por exemplo, o carimbó é a música do Pará. Poxa, vocês ouvem mais carimbó em Belém ou brega sertanejo? Né? Então, o carimbó se diz que é o símbolo da nossa cultura. Mas, no nosso cotidiano, a maior parte de nós, nas rádios, não vai ouvir carimbó. Você ouve carimbó lá naquele barco de turismo, lá da Estação das Docas, nos restaurantes de turista, né, nas feiras culturais, mas no dia a dia das rádios, você vai ouvir tudo, menos carimbó. Então, é nesse sentido que, embora o carimbó seja o símbolo da cultura paraense, né, ele vai, no cotidiano, é uma tradição construída, inventada, porque ele está junto com tantas outras formas musicais, que não são símbolo da nossa cultura, mas que, na verdade, no nosso cotidiano, a gente ouve até mais do que carimbó, por causa da cultura de massa. Então, sertanejo, o próprio brega, o tecnobrega, enfim. Entende? Então, nesse sentido, toda prática cultural, ela é inventada, sim, porque toda cultura é criação humana. Agora, se essa prática vai se tornar vai ter vida longa, se ela vai ser legitimada, se ela vai se tornar uma prática oficial, que representa a cultura daquele país, a cultura daquele estado, aí depende dos jogos de poder. De nada, Alessandra. Professora? Oi, exato. Sobre a questão do filme, né, eu até tinha falado no final de um plantão desse, né, sobre se não teria uma possibilidade, não sei se a senhora tem algum computador que receba CD e DVD, porque hoje em dia os computadores nem tem mais isso, né, porque na realidade seria muito bacana tipo assim, se pudesse passar para todo mundo, porque realmente eu procurei na internet para baixar de alguma forma, mas não encontrei. Realmente só tem trailer. E aí seria bacana se tivesse, né, alguma outra forma de passar, mas realmente a senhora não tem nenhum, né, aparelho. Eu não tenho, Isaac. Eu não tenho, Bruno. Eu tenho, assim, uma coleção de filmes que eu não consigo nem assistir, meus mesmo, assim, que eu não consigo assistir porque eu não tenho mais. Pois é, tu tens um PC que roda, eu não tenho mais. Os meus já não tem drive. Agora, eu tenho. Pois é, alguém me falou que eu tenho como passar no meu. Porque tem como converter, PS4. né? Eu tenho um PS4 e alguém disse que eu consigo no PS4. Só que eu não sei fazer isso, então é mesmo que nada, né? Uhum. Mas na realidade, a senhora não conheceria ninguém que possa converter também, não? Alguém que tenha algum PC que seja assim? Ninguém? Acho que me interessei muito pelo filme e quero assistir de qualquer jeito. Olha, eu posso dar para vocês, né? O filme eu posso emprestar e aí vocês podem ficar à vontade para. E assim, essa até semana passada, eu ainda estava indo para a Federal. Não todos os dias, eu estava indo só para resolver problemas e tal. Eu ainda fui uma vez. Agora, essa semana, como houve o aumento do Covid, eu não estou querendo sair, sabe? Mas se as coisas voltarem a ficar
mais calmas, daqui a uma semana, não houver um crescimento alto, eu posso deixar lá na Federal. E aí vocês podem, se alguém tiver... Bruno falou que ele tem, né, um PC que roda. Aí eu não sei. Se vocês tiverem algum esquema que dê para compartilhar para todo mundo, eu posso deixar o filme com vocês, entende? Sem problema nenhum. Eu empresto. Porque tem como compartilhar a tela, né? No caso, se o Bruno se disponibilizasse, ele poderia, porque eu também não tenho nenhum PC que rode DVD e CD, mas ele poderia, tipo assim, abrir uma sala no Meet mesmo e compartilhar, né? A tela. Ai, tranquilo. Tá? Eu só peço que espera essa semana, que essa semana houve um aumento bem grande, né? Pois é, sair e pegar o filme, é isso que eu tô falando. É tenso. Então, eu acho que ainda mais lá na Federal. Eu acho que vamos esperar as coisas, se Deus quiser, voltarem a melhorar e diminuir, né? Voltar a diminuir, aí eu posso prestar para vocês tranquilamente o filme. Vale a pena, é muito engraçado. Dá uma raiva às vezes, mas também dá vontade de rir muitas vezes. Vocês ainda têm alguma questão? Ok, Isaac. Alguém tem alguma questão? Sem questões. Vocês fiquem à vontade, então, para sair. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Até 4 horas eu estou por aqui, se vocês quiserem retornar, lembrar de alguma coisa, tá bom? Aí o nosso trabalho é dia 30, né? Não esqueçam. Qualquer coisa eu tô por aqui ainda, tá legal? Professora, ainda sobre o trabalho. Boa tarde, Natália. Pode falar, Alessandra. A gente pode entregar a partir de agora, até dia 6? Não, é dia 30, né? O pessoal falou que eu marquei dia 30. A senhora falou comigo, só que também a senhora colocou no grupo que era dia 6, e agora eu tô confusa também. Eu falei 6 de novembro? Foi. A senhora botou 6 lá no grupo. Porque a data que estava marcada era do dia 26 ao dia 30, aí depois apareceu até o dia 6 do 11. Eu acho que vai dar uma complicada, porque também não teve muita gente que veio pra cá pro pontão. Vão ficar confusos. Aí eu não sei com a senhora. Eu mandei pelo WhatsApp ou pelo oficial? No WhatsApp. No grupo da então sala. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... É porque se eu abrir a minha tela, eu não quero abrir a minha tela agora. Eu vou abrir a minha tela do meu cronograma, aí eu já digo para vocês, eu reforço lá no WhatsApp, tá bom? Tá. Deixa eu olhar. O conceito de alteridade que a senhora quer na primeira questão, né? Botar etnocentrismo junto à alteridade, que é a introduçãozinha. Na verdade, a alteridade pode até aparecer na primeira questão, mas ela está mais explícita na segunda. Ah, tá. Ela pode aparecer na primeira questão, mas na primeira questão é mais falar mesmo do etnocentrismo. Aí a segunda que é etnocentrismo e alteridade. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar o meu cronograma, o meu plano de aula que eu tenho no computador, e aí eu reforço com vocês, eu falo essa data, tá bom? Como são 3 turmas, eu já estou... Deixa eu confirmar para não falar bobagem.
Aí eu mando para vocês pelo WhatsApp, tá? Tudo bem, professora. Você vai mandar ainda agora? Não, eu vou mandar só depois que eu terminar o plantão com vocês, porque tá no outro computador, eu preciso abrir o outro computador com o meu plano de aula, Tudo bem. tá? Aí eu mando depois. Eu vejo lá no outro computador o plano, aí já respondo direitinho para vocês. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Mauro. Professora? Oi, Boa Lucas. tarde. Oi, Lucas. Boa tarde. Boa tarde. É que eu estava falando sobre eu tive dificuldade para baixar o texto. Aí eu queria saber, por exemplo, qual capítulo que ele deixa mais explícito as questões que a senhora pede? O texto do Stuart Hall. Sim. Espera aí, só um minuto. É o capítulo que ele fala da página 47 a 65, quando ele vai falar de comunidade, de identidade nacional. Está entre a 47 e a 65. Era isso? Sim. Sim. Obrigado, professora. De nada. Mas olha, tá lá no programa, viu, Lucas? Não, porque eu consegui salvar o celular, ficou muito pesado, eu não consegui olhar muito. Eu consegui baixar mais as questões. Certo. Tá, obrigado, professora. De nada. Boa tarde. Boa tarde.